E ele diz: ora, desde que lhe sujeitou todas as coisas, tudo, nada deixou fora do seu domínio. Não existe nada que não possa ser dominado por Jesus. Agora, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Falou, nem tudo ainda está sujeito ao Senhor. Vemos, todavia, aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, viu? Jesus, Ele veio nessa terra, o quê? Na qualidade não mais do que maior do que os anjos, porque Ele tinha que se igualar a nós. Ele estava no mundo, e os anjos estão nas alturas. E Ele falou, vemos todavia aquele que por um pouco, tendo sido feito menor que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Viu? Jesus veio para sentir o que é morrer como um homem morre. Todos nós morremos. Ele passou por esse momento, que é o momento que todo mundo, muita gente que ainda não conhece Deus verdadeiramente, tem medo. Medo da morte. Mas Jesus foi o maior exemplo de coragem para nós, que a morte na realidade não existe. É como você deitar depois de um dia de trabalho para um descanso e logo mais acordar renovado. Assim a nossa vida neste lugar. Um dia nós descansaremos de todas as obras que nós fizemos aqui, e iremos então para o descanso. Então ele diz no versículo 10 do capítulo 2 de Hebreus, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, Jesus Cristo, conduzindo muitos filhos à glória. Olha nós aqui, não é verdade? Ele não está nos conduzindo à salvação eterna, à glória, se cumprindo a palavra dele. E ele falou, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, convinha que ele aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. Olha bem, todos vêm de um só. Por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Olha que maravilha, que doçura, né? Dizendo, aleluia, Jesus, a meus irmãos declarei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação, e porei nele a minha confiança. E ainda, eis aqui estou, e os filhos que Deus me deu. Então o Senhor Jesus, Ele tem orgulho de declarar que nós, de fato, de verdade, somos irmãos. Ele nos considera, como Ele diz na palavra, já não chamarei mais de servos, se fizerem assim, mas de irmãos. E Ele diz, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também Ele igualmente participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Por isso que muitos têm o medo de morrer, porque sobre ele reina o poder da morte. Aquele que não tem certeza que se cair duro aqui agora vai ser recebido por Jesus, ele tem medo de morrer, porque ele não tem certeza da sua salvação. Não ame mais a sua vida nessa terra do que a sua vida eterna com Deus do céu.
O dia que você achar que é sua hora, não fala, eu não quero, e nem não me tira, mas fala, Senhor, faça a tua vontade. Eu vivo nessa fé, e sempre falo, eu falo nas pregações, falo no rádio, eu sempre falo, o dia que Deus me chamar, eu não espero mais um segundo a mais para ficar aqui. Se der tempo de dar tchau para alguém, amém. Se não der, vai ficar, eu vou da mesma maneira. Então é assim. Por quê? Nós passamos da morte, da carne, para a vida eterna. A nossa carne perecerá, morrerá. Mas nós temos que ter a certeza da nossa vida eterna com Deus no céu, porque haverá também o horror eterno no inferno. Aonde você quer? Aonde eu quero passar a minha eternidade? Aonde você quer? Aonde nós queremos passar a nossa eternidade? Se ele fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros com Cristo da glória de Deus. E ele diz, vou até repetir: visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele igualmente participou. Talvez ele queira falar até da Santa Ceia nesse trecho, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que pelo pavor da morte estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Olha aí. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo, convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos, semelhante, não igual, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, veja bem, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Vamos dizer que você esteja passando por situações de tentação, você está sendo tentado a fazer alguma coisa, até mesmo errado, pecaminosa, uma mentira, um engano, uma atitude, um comportamento. Mas ele falou, olha, naquilo que ele mesmo sofreu, quando ele teve o quê? Quando ele foi tentado, tendo sido tentado, ele se tornou o quê? Poderoso, porque ao resistir, ele esteve cheio do poder da glória de Deus. Então ele fala, é poderoso para socorrer os que são tentados.